Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje, meu irmão, eu quero falar de um assunto muito interessante, um assunto que reverbera até os dias de hoje, que é sobre os anônimos da fé. Meus irmãos, hoje eu quero falar daqueles que na Bíblia não têm seus nomes registrados, mas que com gestos simples e coração cheio de fé mudaram a história. Pessoas como a serva de Naamã, o menino que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos de Jesus, e até mesmo o ladrão na cruz. Eles, meus irmãos, não buscavam a glória, mas as suas ações ecoam até os dias de hoje. Então vamos refletir sobre como Deus usa o anonimato para revelar a sua glória. Lá, meus irmãos, no segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, é registrada a história de Naamã, que é um poderoso comandante sírio que estava com lepra. E lá, meus irmãos, nós encontramos uma jovem serva israelita. Ela, meus irmãos, ela não tinha nome, era apenas uma cativa, uma escrava na casa de Naamã. Mas essa jovem, meu irmão, ela tinha algo poderoso: fé no Deus de Israel. Em apenas uma frase que é registrada ali na Bíblia, ela disse à esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus irmãos, essa jovem, ela poderia ter ficado calada, né? Porque ela era uma prisioneira, estava longe da sua casa, numa terra estranha, mas ela escolheu falar. E com poucas palavras, ela apontou Naamã para o Deus verdadeiro. E o que aconteceu, meus irmãos? Naamã foi até Eliseu, foi curado e, mais importante, ele reconheceu o Deus de Israel como o único Deus. Agora pensa nisso, meus irmãos. Um milagre, ele começou com a coragem de uma jovem anônima. E quantas vezes nós achamos que a nossa voz não importa, não é verdade? Quantas vezes nós pensamos que somos pequenos demais para fazer a diferença? E essa serva, meus irmãos, nessa história, ela nos ensina que Deus usa quem está disposto, não quem tem fama ou posição. Meus irmãos, é muito importante falar de Deus. Mesmo que pareça que não tem ninguém ouvindo, pareça que ninguém dá a mínima para você, ali você está plantando uma semente. Assim como essa serva de Naamã plantou uma semente no coração da esposa dele, né? E depois foi lá e falou para ele, e ali ele conheceu o Deus verdadeiro, que é o Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Então, meus irmãos, a importância de falar de Deus, essa importância de nós fazermos uma visita, né? Alguém que esteja doente, alguém que esteja passando por uma dificuldade financeira, alguém que esteja passando por um momento de tribulação. A importância de nós fazermos uma visita, levar uma mensagem de Deus, ou até mesmo uma simples oração, meus irmãos. E até mesmo, meu irmão, uma mensagem do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem aí por aplicativo, chamar a pessoa para conversar. Tem pessoas, meus irmãos, que só precisam de uma palavra para Deus levantar ela. E você pode ser essa pessoa. Então, creia no poder da palavra de Deus. Creia que Deus usa os anônimos até os dias de hoje. E segundo exemplo aqui, meus irmãos, o menino dos pães e peixes, que está registrado lá em João, no seu capítulo 6, nos versículos de 8 a 11. Essa figura anônima, meus irmãos, ela entregou 5 pães e 2 peixinhos para Jesus alimentar uma multidão. Ele não era apóstolo, não era líder, apenas um garoto com um lanche simples na mão. Mas ele deu o que tinha. E nas mãos de Jesus, meu irmão, aquele pouco se tornou muito. 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobraram cestas cheias de pães e peixes. O menino, meu irmão, ele não pediu holofote, ele apenas confiou e entregou. Isso nos desafia, né? O que temos nas nossas mãos hoje? O que você tem aí na sua mão para que Deus possa multiplicar e fazer um milagre? Talvez pareça pouco nosso tempo, nossos talentos, nossa paciência, mas Deus não despreza o pouco, Ele multiplica o que oferecemos com fé. Não é verdade, meu irmão? Às vezes a gente dá uma oferta ali para obra missionária, parece tão pouco que não vai fazer diferença, mas faz, viu, meus irmãos? Nós achamos que nós vivemos num país ali onde tem muita miséria, e realmente tem, mas tem lugar que é muito pior, meu irmão. Aquela simples oferta sua vai fazer toda a diferença, né? Doar não só a oferta financeira, meu irmão, mas também doar o que você não usa. Às vezes você tem algo aí no seu armário, uma blusa, uma bermuda, uma roupa, que para você tá ali jogado há muito tempo, mas para uma pessoa pode fazer uma enorme diferença, porque até quando você tem algo novo para vestir, aquilo ali levanta a sua autoestima, né? Tem pessoas que não tem nada,
Então aquele pouco que você doar vai levantar a autoestima dessa pessoa. Porque coisa triste, né, irmão? Você não tem nem o que vestir, nem o que comer. Então nós podemos estar ali levando ânimo para outra pessoa, através da caridade, através da oferta missionária. E às vezes, meus irmãos, nós queremos fazer grandes coisas para Deus, mas esquecemos que Ele valoriza os pequenos gestos. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma oração por alguém, e tudo isso, quando colocado nas mãos de Deus, pode se tornar um milagre. E para finalizar, meus irmãos, essa breve reflexão, eu gostaria de falar do ladrão na cruz, que está lá em Lucas, no seu capítulo 23, nos versículos 40 ao 43. Esse ladrão na cruz, meus irmãos, ele não tinha uma vida exemplar. Ele era um criminoso condenado, mas nos últimos momentos da sua vida ele reconheceu quem Jesus era. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem, meu irmão, ele não tinha nada para oferecer, exceto a sua fé e arrependimento. E isso foi suficiente. Ele nos mostra que nunca é tarde para se voltar para Deus. Não importa o seu passado, não importa o quanto você se sente indigno. Deus está pronto para nos receber quando nos achegamos com um coração humilde. Não é verdade, meu irmão? A igreja, meu irmão, eu costumo dizer que a igreja está cheia de ex-traficante, ex-prostituta, ex-usuária de droga, e Deus sempre vai e faz um milagre. Talvez você não se sinta digno, mas nós podemos ver grandes personagens bíblicos que depois de pedir perdão para Deus, Deus transformou a vida deles, que foi Davi. Davi, meus irmãos, eu costumo falar, Davi, ele adulterou, ele matou e depois ele se arrependeu de verdade, meu irmão. E Deus amava Davi porque Davi ele se arrependia de verdade, ele não jogava a culpa em ninguém, não. Não foi como Adão, não. Quando Deus questionou Adão se ele havia comido ali o fruto da árvore proibido, o que Adão fez? Em vez de assumir a culpa, ele jogou a culpa na mulher. Ó Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deixa, ainda joga a culpa em Deus ainda, né? É culpa da mulher que o Senhor me deixa, olha só pra você ver. E nós temos também o exemplo de Paulo, que perseguia a igreja, foi um grande perseguidor dos cristãos, e Deus vai e tem um encontro com ele, e ele se arrepende, e ali ele vira um dos maiores pregadores da palavra de Deus e um dos maiores missionários do Novo Testamento. Então, meus irmãos, a Bíblia está cheia de anônimo, com pequenos atos de fé, mas que fizeram grandes coisas para o reino de Deus. A serva de Naamã falou, o menino dos 5 pães e 2 peixinhos ofertou e o ladrão creu. E cada um deles nos ensina que Deus não precisa de nomes famosos, mas de corações dispostos. E hoje, meu irmão, Deus está chamando você, talvez no anonimato do seu dia a dia, para fazer algo para Ele. Pode ser uma palavra, uma atitude, uma oração. E não subestime o que você tem, meu irmão. Entregue a Deus e Ele fará o resto. Amém, meus irmãos? Essa é uma breve mensagem que eu trago no dia de hoje para você, que talvez ache que você é um nada, que você é um Zé Ninguém. Você está ali na igreja, sentado, quieto, talvez você mesmo que não vá na igreja, acha que as suas palavras não fazem diferença, mas faz, viu, irmão? Você pegar o seu celular, mandar uma mensagem ali para uma tia sua, um tio, mandar mensagem para seu avô, sua avó, que há muito tempo você não fala. Então isso faz a diferença, principalmente quando é algo da parte de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria agora de estar orando e agradecendo você que está aqui nesse vídeo. Amém, meus irmãos? Senhor, nós agradecemos porque Tu usa os pequenos, os anônimos e os que não vê. Senhor, dá-nos coragem para sermos instrumentos em Tuas mãos. Mesmo com o pouco que temos, que os nossos gestos, por menores que sejam, glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço, Senhor, por essa palavra e por esses irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Amém. Obrigado você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meu irmão, não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar. E se inscreva no canal para estar recebendo mais mensagens. Um ótimo dia e Deus abençoe a todos.